A gente abre esse bloco aqui do Bem da Terra falando que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, esteve reunido hoje com o presidente da Câmara de Comércio da China, Cao Derong. Foram tratados temas como importação e exportação de alimentos, produtos naturais e pecuários. Para amanhã, o ministro participa do seminário multissetorial Perspectivas da Parceria Brasil-China no Agronegócio, com a presença de entidades brasileiras como CNA, OCB e a Biov, e organizações chinesas como China Association of Promotion of International Agricultural Cooperation e Agricultural Bank of China, o Banco Agrícola da China. E a gente fala agora sobre a liberação, então, da carne bovina brasileira, esse retorno depois desse embargo, né? Foi liberado há pouco, nota oficial aí dada pelo Ministério da Agricultura. A gente vai falar com Suemi Mori, diretora de Relações Internacionais da CNA, que fala conosco direto da China. Então, para você, Suemi, boa noite por aí. Eu imagino, né, que vocês também estejam com essa notícia bastante positiva para esse momento, antes mesmo da chegada da comitiva presidencial. Como a CNA também tem tido essa participação importante nessa relação que é fundamental e acaba sendo um pilar extremamente importante entre Brasil e China. E claro, com a notícia de hoje, do dia, que é realmente a suspensão do embargo da China e a carne bovina brasileira. Boa noite para você, seja bem-vinda. Boa noite, Renata. Bom dia para vocês aí no Brasil. Essa é uma notícia muito esperada. E aqui a gente está numa delegação grande aqui na China, acompanhando o ministro Fávaro. O setor de proteína animal, o setor de carne bovina está em peso. Então essa era uma expectativa que se tinha. Eu acho que era um dos principais pontos da pauta, que era essa questão da abertura, e que não acontecesse o que aconteceu em 2021, quando o embargo durou mais de 3 meses e houve um prejuízo muito grande em termos das exportações para o nosso principal destino de carne bovina e de produtos agropecuários brasileiros, que é a China. Então essa é uma notícia muito comemorada aqui, tem muitos representantes do setor aqui acompanhando o ministro. Pois é, e eu imagino, né, que vocês têm tido essa articulação extremamente fundamental e importante, porque outras reuniões estão por vir, inclusive amanhã uma reunião bastante importante com a presença da CNA. Eu queria que você discorresse aqui para a gente, Suemi, como é que foram esses dias, né, esse início da missão China, principalmente aí com a participação da CNA, Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Renata, a gente está com uma delegação grande, então existe uma gama de reuniões bilaterais. Essas reuniões acontecem mais entre o governo, representantes do governo brasileiro, o ministro e a equipe dele, a equipe do ministério está aqui também em peso, e representantes governamentais chineses, e a delegação empresarial também tem uma outra agenda, tem uma agenda paralela. Alguns são acompanhados também, alguns acompanham o ministro em algumas agendas, mas existe uma agenda específica que começou hoje. Nós chegamos ontem aqui, né? Chegamos junto com a delegação do MAPA também. Hoje a gente teve reuniões, a delegação empresarial, nós tivemos reuniões com associações chinesas, então associações de bioinsumos, associações de fertilizantes, que congregam empresas fabricantes de fertilizantes aqui na China. Também tivemos reunião sobre a questão de OGMs, a regulação relacionada à importação, e como que esse assunto é tratado aqui na China. Amanhã continua a agenda, né? Amanhã tem um seminário pela manhã, também um seminário entre representantes do Brasil e chineses, com a presença do ministro. A CNA também vai fazer uma fala nessa reunião. Eu farei uma fala sobre a produção agropecuária brasileira e a nossa relação e potenciais de ampliação dessa relação, não só em termos comerciais, mas de cooperação de maneira geral. Você colocar já toda essa agenda, o que foi feito até agora e, claro, esses próximos passos.
E é importante realmente, de fato, Suemi, a gente ter realmente a presença aí de mais de 100 empresários, empresas voltadas ao agro brasileiro. Realmente, o que dá para a gente sentir como feeling termômetro, né? Como é que a China, de fato, nos enxerga como país aí de realmente produção rural sustentável, com grande possibilidade de aumentar ainda mais as nossas exportações, expansão aí na área de alimentos. Como é que você tem visto isso, né? Como é que é o termômetro? Como é que são essas recepções com as autoridades, governo chinês? Discorra um pouco sobre essa questão, Suemi. O Brasil, eu acho que é uma relação muito positiva dos dois lados, assim, é positivo para a China e é positivo para o Brasil, e ambos os países, tanto o governamental quanto o privado, reconhecem isso. A presença em massa do setor agropecuário aqui é reconhecimento disso, né? A China acabou de abrir para a entrada de estrangeiros, então a política do Covid-0 caiu há pouco tempo, então essa é a primeira vinda em peso de uma delegação empresarial, e o agro não deixou espaço, o agro veio mesmo. Eu estou aqui no hotel onde está a maior parte da delegação, e você anda, e eu ainda brinquei, eu falei assim, eu estou me sentindo no Brasil, porque o agro, se precisou do agro brasileiro, ele veio mesmo, veio apoiar a delegação do Ministério, veio mostrar como o mercado é importante para o setor, e tem uma representação muito grande. Muito importante, relevante e, claro, a gente sabe que já na próxima semana vocês integram, né, se unem a essa comitiva presidencial. E aí, qual que é a expectativa de acordos, né? O que a CNA também espera, dado toda a liderança também, que você tem feito um trabalho bastante importante, né, no quesito aí de relações internacionais. Estivemos juntas num trabalho enorme ali também pelo Oriente Médio, pelos Emirados Árabes Unidos, e a gente sabe dessa força e pujança aí que a CNA tem também como articulação e, claro, poder ali de decisão, de uma certa forma, de ter e abrir mais esses mercados, né? Tem o projeto de vocês, Agro BR, que é muito relevante, bem como outros aí que a gente tem acompanhado. Como é que vai ser essa integração com a comitiva presidencial e a expectativa da CNA, Suemi? A expectativa é muito positiva, Renata. Uma visita presidencial, assim como uma visita ministerial, uma visita de alto nível, que a gente chama, ela sempre traz muita expectativa, porque existe claramente uma agenda de negociação que ela acontece permanentemente, de abertura, de acesso, e quando você tem uma visita como essa, você acaba acelerando esse processo, claro, com prioridades, assim como a CNA fez também, e os outros setores também fizeram, e colocaram e apresentaram as suas demandas ao Ministério da Agricultura, e a expectativa é que hajam anúncios nessa semana que vem. Já começamos com um anúncio positivo agora, que foi essa abertura, né, a reabertura do mercado de carnes, mas a expectativa é que hajam outros anúncios na semana que vem. É sempre muito positivo quando tem esse tipo de visita, e ainda mais nesse caso aqui da China, com uma presença empresarial em peso para dar apoio e mostrar a relevância do parceiro. Maravilha. Para amanhã, o que vocês devem realmente alinhar de fato, né, nessa reunião importante com a Biov, OCB, vocês da CNA, vocês aguardam um acordo, algum tratado aí mais especial e importante, né, nessa agenda já de sexta-feira? Na sexta-feira a agenda presidencial, a agenda empresarial tem, na parte da manhã nós temos essa discussão, esse é um seminário que vai ter participação, então as discussões vão ser em 3 painéis, com discussões sempre com uma representação brasileira e uma representação chinesa. O primeiro é esse que a gente vai falar de cooperações de maneira geral, mais amplas, entre os 2 países, mas claro, no agro. O segundo é focado em grãos, onde você falou que vai ter um representante da Biov, e o terceiro focado em biotecnologia, em cooperação em biotecnologia. Então esse vai ser o tema do seminário que vai acontecer amanhã, promovido pelo Ministério da Agricultura. Perfeito, então, Suemi, muitíssimo obrigada, viu, por trazer as informações ao vivo, direto aí de Pequim, na China, como você colocou, já se sentindo meio que no Brasil, de fato, né, devido aí ao grande número de empresários ligados e voltados ao setor, ao segmento agro,
presentes aí nessa missão China, lembrando que eles foram uma semana antes aí da chegada oficial, digamos ali, da comitiva presidencial, então, do presidente Lula, né, que será já no início ali da próxima semana, viajam nesse fim de semana, e claro, a gente atento aí não só à notícia que deve repercutir aí bastante no dia de hoje sobre o fim do embargo à carne brasileira aí pela China, então, que foi confirmado, e claro, outros acordos que com certeza serão fechados aí ao longo dos próximos dias. Continuamos conectadas aí com informações e tendo qualquer novidade, já sabe, pode mandar o WhatsApp, me acionar que a gente coloca aqui na hora. Obrigada, Suemi, bom trabalho para você, viu? E boa noite. Boa noite, bom dia para vocês aí, gente. Tchau.